E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do nosso plano de leitura anual da Bíblia. O meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler do capítulo 1 ao versículo 25 do capítulo 5 de Isaías. Hoje a gente está dando início a esse livro aqui, de Isaías, tá bom? Vai ser um dos livros mais longos que a gente vai ler. Claro que fica atrás aí de Salmos, mas Isaías, Jeremias e Ezequiel vão ser dias aí um pouquinho mais prolongados, tá bom? E hoje também é o nosso 200º, 77º dia, eu acho, né? 277 dias que começamos o plano de leitura da Bíblia, tá bom? Então hoje a gente vai, como sempre, a gente vai dar início à nossa leitura orando, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, tá bom? Senhor, meu Deus, eterno Pai, mais uma vez te pedimos graça, sabedoria, pedimos que o Senhor venha nos dar foco e pedimos, Espírito Santo, vem nos ensinar, queremos aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então bora lá, pessoal. O versículo 1 não tem título, mas o versículo 2 tem título, tá bom? Eu não vou parar. O versículo do título do versículo 2 é Mensagem para o povo rebelde de Judá. Agora a gente vai para o versículo 1, começando aí. Estas são as visões de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve estas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acais e Ezequias eram reis de Judá. Versículo 2. Ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra. Assim diz o Senhor. Os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono, e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor. Mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Porque continuam a atrair castigo sobre si. Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo. Estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas, e não há ataduras nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas. Estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. A bela Sião está abandonada, como abrigo do vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Prestem atenção à lei de nosso Deus, povo de Gomorra. O que os faz pensar que deseja seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpem-se. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos. Lutem pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se porém se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Agora a gente vai para o versículo 21, que tem o título Jerusalém, cidade infiel.
Versículo 21 do capítulo 1. Vejam como a cidade antes, tão fiel, tornou-se uma prostituta. Antes era o centro da justiça e da retidão, agora está cheia de assassinos. Antes era como prata, agora se tornou coisa desprezível. Antes era pura, agora é como vinho misturado com água. Seus líderes são rebeldes, companheiros de ladrões. Todos eles amam subornos e exigem propinas, mas não defendem a causa dos órfãos, nem se preocupam com o dinheiro, com os direitos das viúvas. Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, diz: Eu me vingarei de meus inimigos, darei a meus adversários o que eles merecem. Levantarei o punho contra vocês, contra você. O derrotarei e separarei o que é detestável, o que é descartável, e removerei todas as suas impurezas. Eu lhe darei bons juízes e conselheiros sábios, como tinha no passado. Então você voltará a ser chamado de centro da justiça e cidade fiel. Sião será redimida pela justiça, e os que se arrependerem serão restaurados pela retidão. São os rebeldes e os pecadores, mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e serão consumidos os que abandonarem o Senhor. Vocês se envergonharão de sua idolatria em bosques de carvalhos. Ficarão desconcertados de terem adorado em jardins dedicados a ídolos. Serão como uma grande árvore com folhas murchas, como um jardim sem água. Os mais fortes em seu meio desaparecerão como palha. Seus atos perversos serão a faísca que a incendeia. Queimarão junto com suas obras e ninguém conseguirá apagar o fogo. Pronto, meus irmãos, no versículo 31 terminamos aí o capítulo 1. Agora a gente vai para o capítulo 2, que tem o título O Reinado Futuro do Senhor. Versículo 1 do capítulo 2. Esta é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes, e povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: Venham, vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos, e neles andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Pronto, agora a gente vai para o versículo 5, que tem o título Advertência sobre o julgamento. Versículo 5 do capítulo 2. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor, pois tu, Senhor, rejeitaste teu povo, os descendentes de Jacó, porque encheram a terra com práticas do Oriente e feiticeiros, como é costume dos filisteus. Sim, fizeram acordos com as nações estrangeiras. Israel está cheio de prata e ouro, seus tesouros são incontáveis. Sua terra está cheia de cavalos de guerra, seus carros de combate não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos. O povo adora objetos que fez com as próprias mãos. Por isso agora serão humilhados, e todos serão rebaixados. Não os perdoes. Escondam-se em cavernas no meio das rochas, escondam-se no pó, para escaparem do terror do Senhor e da glória de sua majestade. O orgulhoso humano será rebaixado, e a arrogância humana será humilhada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento, pois o Senhor dos Exércitos tem um dia de acerto de contas. Ele castigará os orgulhosos e os poderosos, e derrubará tudo que se exalta. Cortará os cedros imponentes do Líbano e os grandes carvalhos de Bazã. Arrasará os montes altos e as colinas elevadas. Derrubará as torres altas e os muros fortificados. Afundará os grandes navios mercantes e todas as magníficas embarcações. O orgulho humano será humilhado, a arrogância humana será rebaixada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. Os ídolos desaparecerão por completo. Quando o Senhor se levantar para sacudir a terra, seus inimigos rastejarão para dentro de buracos no chão.
Em cavernas no meio das rochas se esconderão do terror do Senhor e da glória de sua majestade. Naquele dia abandonarão os ídolos de ouro e prata que eles próprios fizeram para adorar. Deixarão seus deuses para roedores e morcegos, enquanto rastejam para dentro de cavernas e se escondem entre as rochas dos desfiladeiros. Tentarão escapar do terror do Senhor e da glória de sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Não ponham sua confiança em simples mortais, são frágeis como um sopro. Que valor eles têm? Pronto, irmãos, agora a gente vai para o capítulo 3, que tem o título Julgamento contra Judá. Versículo 1 do capítulo 3. O soberano Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá tudo aquilo que dependem, cada pedaço de pão, cada gota de água, todos os seus heróis e soldados, juízes e profetas, adivinhos e autoridades, oficiais do exército e altos funcionários, conselheiros, magos e astrólogos. Nomearei meninos como seus líderes, crianças pequenas para governá-los. As pessoas oprimirão umas às outras, homem contra homem, vizinho contra vizinho. Os jovens insultarão os idosos, e os canalhas desprezarão os honrados. Naquele dia, um homem dirá a seu irmão: Você tem roupas, seja nosso líder. Assuma o governo deste monte de ruínas. Mas ele responderá: Não posso ajudar. Não tenho roupa nem comida sobrando. Não me escolham como líder. Jerusalém tropeçará e Judá cairá, pois falam contra o Senhor e não querem lhe obedecer. Rebelam-se abertamente contra a sua glória. A expressão do rosto os denuncia. Exibem seu pecado como o povo de Sodoma. Nem sequer procuram escondê-lo. Estão perdidos. Trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem. Desfrutarão a recompensa de seus esforços. Os perversos, porém, estão perdidos, pois receberão exatamente o que merecem. Líderes imaturos oprimem meu povo, mulheres o governam. Ó meu povo, seus líderes o enganam e o conduzem pelo caminho errado. O Senhor toma seu lugar no tribunal e apresenta sua causa contra seu povo. O Senhor se apresenta para pronunciar julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. Vocês acabaram com Israel, meu vinhedo. O que roubaram dos pobres agora enche suas casas. Como ousam esmagar meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pão? Quem exige uma resposta é o soberano Senhor dos exércitos. Agora a gente vai para o versículo 16, que tem um título, que é A Advertência a Jerusalém. Versículo 16 do capítulo 3. O Senhor diz: A bela Sião é arrogante, estica seu pescoço elegante e lança olhares atrevidos, caminhando com passos curtos, fazendo tinir os enfeites de seus tornozelos. Por isso o Senhor fará surgir crostas em sua cabeça. O Senhor deixará calva a bela Sião. Naquele dia o Senhor removerá tudo que a embeleza: os enfeites, as tiaras, os colares em forma de meia-lua, os brincos, as pulseiras e os véus, os lenços, os enfeites para o tornozelo, os cintos, os perfumes e os amuletos, os anéis, as joias do nariz, as roupas de festa, os vestidos, os mantos e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho fino, os adornos para a cabeça e os chales. Em vez de exalar perfume agradável, ela terá mau cheiro, usará cordas como cinto e perderá todo o seu lindo cabelo. Vestirá pano de saco em vez de roupas finas, e a vergonha tornará o lugar de sua beleza, e a vergonha tomará o lugar de sua beleza. Os homens da cidade serão mortos à espada, e seus guerreiros morrerão na batalha. Os portões de Sião chorarão e se lamentarão. A cidade será como uma mulher devastada e encolhida no chão. Pronto, meus irmãos, no versículo 26 terminamos o capítulo 3. Agora a gente vai para o capítulo 4, que é a continuação, tá bom? Pelo menos o versículo 1 é a continuação. Depois a gente vai para o 2, que tem o título Promessas de Restauração, tá bom? Mas antes disso, o versículo 1. Naquele dia, restarão tão poucos homens que 7 mulheres brigarão por um só e dirão:
Deixe que todas nós nos casemos com você. Providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Só queremos seu sobrenome, para que não zombe de nós. Promessa da restauração. Versículo 2. Naquele dia, porém, o renovo do Senhor será belo e glorioso. O fruto da terra será o orgulho e o esplendor de todos os que sobreviverem em Israel. Todos que restarem em Sião serão um povo santo. Aqueles que permanecerem em Jerusalém, que estiverem registrados entre os vivos. O Senhor lavará a imundícia da bela Sião, removerá de Jerusalém as manchas de sangue, com o quente sopro de julgamento abrasador. Então o Senhor proverá sombra para o monte Sião. Todos se reunirão ali. Durante o dia promoverá uma camada de nuvem, e à noite de fumaça e fogo ardente, que cobrirá a terra gloriosa. Será abrigo contra o calor do dia, e esconderijo contra tempestades e chuvas. Pronto, meus irmãos, no versículo 6 terminamos o capítulo 4. Agora a gente vai para o capítulo 5, que tem o título Cântico sobre o vinhedo do Senhor. Versículo 1 do capítulo 5. Agora cantarei a meu amado, uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do caminho construiu uma torre de vigia. E junto às rochas, fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. Agora lhes digo, o que farei com meu vinhedo? Removerei suas cercas e deixarei que sejam destruídos. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. A nação do Senhor é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Pronto, agora a gente vai para o versículo 8, que tem o título A culpa e o julgamento de Judá. Versículo 8 do capítulo 5. Que aflição espera vocês, que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para os outros. E vocês se tornaram os únicos donos da terra. Mas eu ouvi o Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene. Muitas casas ficaram desertas, até as belas mansões ficaram vazias. Um vinhedo de 10 geiras não produzirá 20 litros de vinho. 10 cestos grandes de sementes só produzirão 1 cesto de cereais. Que aflição espera os que se levantam cedo pela manhã, para começar a beber, e passam a noite tomando vinho, para ficar embriagados. Em suas festas sempre há vinho e belas músicas, de lira e harpa, tamborim e flauta, mas nunca pensam no Senhor, não se dão conta do que ele faz. Por isso meu povo irá para o exílio num lugar distante, pois não me conhece. Os nobres morrerão de fome, e a multidão morrerá de sede. A sepultura saliva de ansiedade, com a boca bem aberta. O mais importante é os mais simples e toda a multidão embriagada. Os mais importantes e os mais simples e toda a multidão embriagada serão devorados. A humanidade será abatida, o povo será rebaixado. Até os arrogantes deixarão o olhar em humilhação. O Senhor dos Exércitos, porém, será exaltado em sua justiça. A santidade de Deus será demonstrada em sua retidão. Naquele dia os cordeiros encontrarão bons pastos, as ovelhas gordas e os cabritos comerão entre as ruínas. Que aflição espera os que arrastam sua perversidade,
com cordas feitas de mentiras, que agarram atrás de si o pecado, como quem puxa uma criança. Zombam de Deus e dizem: anda logo, toma providência, queremos ver o que és capaz de fazer. Que o Senhor de Israel realize seu plano, pois queremos saber o que é. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, e a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos, pensam, têm entendimento. Que aflição espera os que são heróis em tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam a justiça ao inocente. Portanto, assim como o fogo consome a palha e o capim seco se desfaz com a chama, suas ruínas apodrecerão e suas flechas murcharão. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso a ira do Senhor se acende contra o seu povo. Por isso ele levantou sua mão para esmagá-los. Os montes estremecem, e os cadáveres do povo estão empalhados pelas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar. Amém, meus irmãos. Terminamos aí no versículo 25 a nossa leitura diária de hoje. Como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria, e que em nome de Jesus a gente venha se ver amanhã. Tchau, valeu e a paz do Senhor.